Bom dia a todos. Na aula de hoje, vou estruturar a nossa prova, que já está lá no Moodle, e esta prova vai ser relida hoje, e eventuais dúvidas ou questões emergentes dessa prova, por favor, podem me questionar ainda hoje. Evidentemente que eu não vou trazer as respostas, mas vou dar algumas dicas interessantes sobre a prova e, portanto, eu gostaria que vocês acompanhassem à medida do possível, ok? Bueno, trata-se da turma 469, 6CD. São 10 questões objetivas de escolha simples que, se o aluno quiser, poderá adendar ou poderá anexar eventuais fundamentos que, por determinadas razões, julgue necessárias, assim como correções ou outras questões de ordem que possam surgir no transcurso da análise da prova. Bom, vamos lá, pessoal. A prova, então, trata de jurisdição e competência judicial do juiz brasileiro, matéria do CPC. Nós temos lá nos slides configurados os artigos, etc. e tal. E cooperação judiciária internacional, que nós vamos também, de uma maneira bastante esclarecedora, tentar trazer a vocês, dentro do contexto efetivo das questões postas e dentro de uma análise racional, bibliográfica e de pesquisa que possa ser trazida para a colaboração por vocês. Mas vamos à prova. Após o final da análise da prova, eu passo automaticamente a palavra a vocês, se quiserem falar alguma coisa. E, de qualquer sorte, eu fico aberto para eventuais dúvidas emergentes, para os alunos, principalmente que não compareceram, para que, eventualmente, se estabeleça, então, um critério de exclusão de quaisquer tipos de dúvidas que possam emergir. Então, pessoal, vamos lá. Vamos ver a primeira questão. Olha o que diz. Assinale a opção correta. Correta. O auxílio direto, espécie do gênero cooperação internacional, consiste na assistência que a autoridade nacional presta à autoridade estrangeira, por meio de procedimentos nacionais. Em regra, deve estar prevista em tratados e prescinde da concessão do exequatur pelo STJ. Dentro das questões postas aí neste caput da questão, vocês analisem se estão presentes os requisitos estabelecidos pela lei ou não. Certo? Segundo, letra B, ali vocês verão que está o número 2 e depois o número 3, né? Na verdade, 1, 2 e 3 seria colocado ao nível de números romanos. O primeiro é o que nós já lemos, o segundo vai tratar-se do seguinte: seguindo a jurisprudência do STJ, o STJ tem negado seguindo a jurisprudência do STF, do Supremo Tribunal Federal, o STJ tem negado exequatur às cartas rogatórias de caráter executório, por violar a necessária homologação de sentença. Veja, o que se argumenta é que, assim como a jurisprudência do antigo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça hoje, dotado de competência que foi lhe conferida, nega exequatur às cartas rogatórias de caráter executório, porque elas violam a necessária homologação de sentença. E aí? Análise formal, contextual dos elementos e da verificação se cartas rogatórias de caráter executório possam ou não ser devidamente chanceladas por um exequatur. Terceiro,
Concedido o exequatur pelo STJ, a carta rogatória será cumprida por juiz federal de primeiro grau, independente da matéria que cuide. Veja, eu estou dizendo que, dado o exequatur pelo STJ, as rogatórias serão cumpridas na Justiça Federal ou pelo juiz federal, independentemente da matéria. As opções da questão número 1 estão envolvendo, em primeiro lugar, a questão A. Apenas a opção 1 está correta. Letra B. Apenas as opções 1 e 2 estão corretas. Letra C. Apenas as opções 2 e 3 estão corretas. E letra D. Apenas as opções 2 e 3 estão corretas. Analisem com calma e posso garantir-lhes que no próprio texto legal vocês encontrarão essa resposta. Ou seja, a resposta que se coloca como correta. Questão número 2. Também pela nomenclatura do enunciado, que diz: dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa ou as alternativas corretas. Primeiro, delibação. É um sistema jurídico de homologação de sentença estrangeira que tem fundamento na cortesia internacional, certo? Através da qual a sentença estrangeira é reapreciada quanto ao mérito e quanto à forma. A sentença estrangeira é reapreciada quanto ao mérito e quanto à forma. Segundo, o procedimento seguido na homologação de sentença estrangeira, da sentença estrangeira é, na forma do CPC, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Sem comentários. Terceiro, poderá ser homologada pelo tribunal competente do Brasil a sentença estrangeira trânsito em julgado, relativa à sucessão mortis-causa que dispõe sobre imóvel situado no Brasil. O Tribunal Brasileiro competente pode homologar uma sentença trânsito em julgada na origem, que se refere à sucessão causa-mortis que dispõe sobre imóveis situados no Brasil. Terceira, poderá ser homologada pelo tribunal competente no Brasil a sentença estrangeira trânsito em julgado relativa, essa já vimos, desculpe, é a número 4. Tramitando duas ações idênticas, ou seja, de competência concorrente, na jurisdição nacional e na jurisdição estrangeira, e ocorrendo trânsito em julgado, da sentença estrangeira, trânsito em julgado estrangeira, e devidamente homologada no Brasil, deverá ser extinto o processo brasileiro face à ocorrência de coisa julgada estrangeira? Tudo devidamente fundamentado em lei, na jurisprudência e também no regimento interno do STJ. As respostas que estão abaixo de A a D dizem, basicamente, a questão A, está correta apenas a opção 3. Letra B, está correta apenas a opção 4. Letra C, estão corretas as opções 1 e 2. E a terceira, estão corretas as opções 1 e 4. Ok? Terceira questão. Lúcia, brasileira, casou-se com Mauro, que é argentino, há mais de 10 anos, em uma grande cerimônia realizada no Nordeste brasileiro. O casal vive hoje em Buenos Aires, com seus 3 filhos menores. Por divergências inconciliáveis, Lúcia pretende se divorciar de Mauro, ajuizando, para tanto, uma ação de divórcio, combinada com partilha de bens do casal,
que se compõe de um apartamento em Buenos Aires, na Argentina, e uma casa de praia em Troncoso, na Bahia, Brasil. Mauro não se opõe à medida. Com relação a esta medida, assinale a afirmativa correta. Letra A. A ação de divórcio só poderá ser ajuizada no Brasil, já que o casamento foi realizado no Brasil. Letra B. Caso Lúcia ingresse com ação na Justiça Argentina, não poderá partilhar a casa da praia. Troncoso. Letra C. Eventual sentença argentina de divórcio pode produzir efeitos no Brasil somente depois de homologada pelo STJ. E letra D. A ação de divórcio, se consensual, poderá ser ajuizada tanto no Brasil quanto na Argentina, sendo ambos os países competentes para decidir acerca da guarda das crianças e da partilha de bens. Verifiquem a competência em relação às ações que nós estamos nos referindo. Muito bem. Número 4. Uma agricultora japonesa, residente no Brasil, ingressou com uma ação perante a autoridade judiciária japonesa, com ação no Japão, visando cobrar indenização de seu principal fornecedor de pesticidas, a empresa brasileira Ervas Daninhas S.A., alegando descumprimento do contrato de fornecimento celebrado. Recentemente, a agricultora obteve uma decisão interlocutória a seu favor. Uma decisão interlocutória. Sob a hipótese, assinale a afirmativa correta. Vejam só, uma agricultora entrou com uma ação perante a autoridade judiciária do Japão para cobrar uma indenização de seu principal fornecedor de pesticidas, que é uma empresa brasileira chamada Ervas Daninhas. Alega que o contrato foi descumprido, não providenciaram no fornecimento do produto. Atualmente, a agricultora essa recebeu uma decisão interlocutória. Sob a hipótese, então, nós queremos saber, letra A, a decisão da autoridade judiciária japonesa pode ser executada no Brasil por meio de carta rogatória? Ou seja, essa decisão interlocutória, ela pode ser executada no Brasil através de rogatória? Letra B, a decisão interlocutória da autoridade judiciária japonesa poderá ser executada no Brasil depois de homologada pelo STJ? Ou seja, a necessidade prévia de homologação pelo STJ? Letra C. A decisão proferida pela autoridade judiciária japonesa não poderá produzir efeitos no Brasil, visto que só a autoridade judiciária brasileira pode conhecer de ações relativas a bens situados no Brasil. Sem comentários. E letra D. A agricultora deverá aguardar o trânsito em julgado da decisão final da autoridade judiciária japonesa para então proceder desculpe, eu me perdi aqui, juízo de valor acerca da questão. Está correta apenas a hipótese 3, 4, 1 e 2, 1 e 4. Muito bem. A da agricultora, que nós nos referimos, a letra D que faltou, né? A agricultora deverá guardar o trânsito em julgado da decisão final da autoridade judiciária japonesa para então proceder à sua homologação no STJ e execução na Justiça Federal. Vamos ver o procedimento, como é que funciona direitinho e assim por diante. Número 5. Uma carta rogatória foi encaminhada nos termos de determinada convenção internacional.
Ela visava a citação da pessoa física domiciliada em São Paulo para responder a um processo de alimentos nos Estados Unidos. Assinale a opção correta. Uma carta rogatória encaminhada na forma de uma convenção internacional e que objetivava a citação de uma pessoa física residente em São Paulo. O processo se referia a uma ação de alimentos. Qual é a opção correta? Letra A. Não será necessário obter-se o exequatur, eis que referido tratado não se refere ao assunto, eis tratar-se de mero expediente de cooperação internacional geral. Será que uma convenção de citação é mero expediente de cooperação internacional? B. O STJ deve conceder o exequatur, cabendo à Justiça Estadual cumprir a ordem de citação. Veja, Justiça Estadual. Letra C. A concessão de exequatur caberá ao STJ e seu posterior cumprimento à Justiça Federal. Tem comentários. Letra D. A concessão de exequatur e seu posterior cumprimento cabem à autoridade central investida de poderes no Brasil. E, no caso, todos sabemos, é o Ministério da Justiça. Número 6. Na concepção do novo Código de Processo Civil de 2015, qual é a assertiva abaixo se encontra incorreta? Letra A. Quando o credor de alimentos tiver domicílio no Brasil, prefere o juiz nacional para julgar e processar o feito, embora se trate de caso de jurisdição concorrente. Prefere significa que, preferentemente, o juiz brasileiro deveria julgar, mas não necessariamente porque se trata de jurisdição concorrente. Vejam a lei. Letra B. O juiz brasileiro em ações de divórcio terá competência exclusiva para julgar a respectiva partilha de bens situados no Brasil. Sem comentários. Letra C. Promovendo contestação relativa à eleição de foro, promovendo contestação relativa à eleição do foro exclusivo estrangeiro, não poderá o juiz nacional julgar o mesmo feito. Existe a opção de foro? Ou existe eleição da lei? Vejam bem essa situação. Eleição de foro. Eu posso optar por um determinado juízo, e aqui no caso, juízo estrangeiro, o que determina a impossibilidade do juiz nacional julgar. Letra D. A pendência de causa perante a justiça brasileira impede a homologação de sentença estrangeira, cuja decisão envolva as mesmas partes e a mesma causa de pedir. Se existe uma ação na justiça brasileira, isso impede que a sentença estrangeira venha e seja devidamente homologada, até, se for o caso. Número 7. Nas hipóteses abaixo, qual opções estão corretas? 1. Não é admitida tutela de urgência em sede de homologação de sentença estrangeira. Numa homologação de sentença estrangeira, o STJ, que está analisando essa sentença estrangeira, pode conceder uma tutela de urgência? 2. Não será homologada a sentença estrangeira que viole a ordem pública. Artigo 17, aí, pessoal, da lei de introdução. 3. As cartas rogatórias submetem-se ao mesmo sistema de deliberação previsto no artigo 15. Os requisitos do artigo 15 se estendem também às cartas rogatórias? Ou talvez só parcialmente? Pela hipótese colocada aqui,
Estamos estabelecendo que teria que respeitar todos aqueles provimentos. E número 4, tudo romano, será concedido exequatur nas cartas rogatórias em provimentos cautelares de urgência. Medidas cautelares de urgência autorizam a concessão de exequatur nas cartas rogatórias. Vocês vejam que, em geral, as questões são bastante singelas e estão estritamente vinculadas aos dispositivos de lei. E, assim sendo, pessoal, a ideia é de que vocês tenham uma análise bem contemplativa. Vocês têm uma semana para fazer essa prova. Né? Vocês podem olhar bibliografia, internet, enfim, todos os documentos que se mostrem necessários. Então, evidentemente que todos nós temos que gabaritar essa prova. Adiante. Repetindo de novo a questão número 7. 1. Não é admitida tutela de urgência em sede de homologação de sentença estrangeira, já falamos. 2. Não será homologada a sentença estrangeira que viole a ordem pública. As cartas rogatórias submetem-se ao mesmo sistema de deliberação do artigo 15. E o último, quarto, que não falamos ainda, será concedido o exequatur nas cartas rogatórias em provimentos cautelares de urgência. Ok? As respostas A, B, C e D. A diz apenas A2 e A4, a B diz A1 e A2, a C A3 e A1 e a D A1 e 4. Questão número 8. Questão número 8. A questão estabelece o seguinte: considerando a legislação brasileira, no que tange a competência jurisdicional nas relações jurídicas com elemento estrangeiro, as cartas rogatórias e a homologação de sentenças estrangeiras ou decisões estrangeiras, assinale a opção correta. Letra A. Tanto a autoridade judiciária brasileira quanto a autoridade do país de origem do autor da herança, se este for estrangeiro, têm competência para proceder a inventário e partilha de bens situados no Brasil. Esse assunto já vem sido reiterado, né? E, portanto, cuidado. Se errarem uma, vão errar todas. Letra B. A homologação de sentença estrangeira no Brasil, cuja natureza é jurisdicional, pode ser concedida a sentença de qualquer natureza, com exceção das que sejam meramente declaratórias do estado de pessoas. Aqui eu digo a vocês que façam uma revisão contextual do antigo Código e do atual Código de Processo Civil. Certo? Existe um dispositivo que fala especificamente sobre ações declaratórias do estado de pessoas. Letra C. A carta rogatória obedecerá quanto à admissibilidade e ao modo de cumprimento ao disposto na lei brasileira. Quando chega a precatória, a partir daí, ela se evolui até o seu cumprimento efetivo na forma da lei brasileira. Parece isso que é indiscutível, né? Devendo ser remetida aos juízes ou tribunais estrangeiros por contato direto entre as autoridades judiciárias dos estados envolvidos. Esta devolução se faz de juiz para juiz. Vejam a matéria teórica inicial. Letra D. A competência jurisdicional brasileira é territorial relativa e incide sobre o estrangeiro domiciliado no país. Competência jurisdicional é territorial relativa. Isso significa é concorrente. E incide sobre o estrangeiro também que esteja domiciliado no país, sendo competente também o juiz brasileiro quando a obrigação tiver que ser cumprida no Brasil e quando a ação se originar de fato ocorrido o ato praticado no território nacional. Totalmente inserida nas questões legais do CPC.
Número 9. O proprietário de um imóvel situado no Brasil promoveu a sua doação no estrangeiro. Ou seja, o proprietário de um imóvel brasileiro doou este bem lá no estrangeiro. Fez uma escritura e doou. E lá no estrangeiro, onde foi feita a doação, foi interposta uma ação de invalidade do negócio jurídico, tendo sido decretada a sua invalidade. Foi decretada que aquela doação não valia. Nesta situação, o que ocorreu? Letra A. Basta a homologação da sentença estrangeira conforme o CPC para determinar a invalidade do negócio jurídico. Letra B. A sentença estrangeira é nula por incompetência do juízo, fundamento pelo qual não será homologada. O juiz é incompetente para promover uma ação de invalidade de doação. O fundamento para invalidade do ato juízo relativo a imóveis situados no Brasil autoriza a desconstituição da sentença através de cessão de incompetência juizada no Brasil. Eu posso discutir a cessão de incompetência no Brasil quando a ação ocorreu toda no exterior. E a letra D, nenhuma das hipóteses se encontra correta. Bom, pessoal, para concluir, então, a número 10. Um testamento celebrado na Inglaterra, segundo a lei inglesa, visto do consulado brasileiro em Londres e devidamente traduzido para o vernáculo, terá eficácia no Brasil para execução. O que falta? Está correto? Visto do consulado, feito pela lei. O testamento foi feito pela lei inglesa. Veja, o ato jurídico é o testamento, como no anterior ele era de uma doação. Isto faz com que imponha-se, letra A, a homologação pelo Supremo Tribunal Federal, tem comentários. Letra B, a ratificação pelo Congresso Nacional. Letra C, desde que não ofenda a soberania, a ordem pública e os bons costumes. Artigo 17 da Lei de Introdução. E D, e última, esteja amparado por protocolos junto aos Ministérios das Relações Exteriores. Acordos diplomáticos, eventualmente. Reitero a observação sobre o artigo no número 9, que se trata de uma doação, e no número 10, que trata de um testamento. Portanto, não propriamente decisões. Dei a dica. Ok, pessoal? Bom, estas são as questões de prova que nós vamos, evidentemente, buscar amparo para analisar durante toda essa semana. E quando terminarmos, vamos sentar todos juntos e analisar caso a caso e verificar eventuais erros. E reitero, quem quiser fundamentar diversamente o que ali está constante, anexem uma folha e o façam de plano. Por hoje eu agradeço, desejo a todos um excelente fim de semana e até a próxima semana. Uma boa prova.